tema da minha mensagem hoje é profético. Eu quero que você já tome posse disso, em nome de Jesus, já ouvindo o tema da mensagem e tendo a percepção espiritual do que Deus vai certamente ministrar ao nosso coração. Hoje eu quero falar com você sobre vai mudar para melhor. Você pode repetir isso comigo? Diga, vai mudar. Diga, vai ser para melhor. Diga aí para alguém perto de você, diga, vai mudar para melhor. Alguém pode dizer amém por isso ou não? 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, diz: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Quando a gente lê uma biografia ou assiste o filme de uma biografia de um vencedor, de um empresário, de alguém de sucesso, normalmente a gente tem a tendência de achar que a vida dos vencedores sempre foi uma linha reta. Até quem diga, quando vê alguém de sucesso, alguém ilustre, alguém que venceu, alcançou êxito naquilo que faz, eu já ouvi muitas vezes a frase dizendo, fulano nasceu virado para a lua. Já ouviu isso, certamente. Ou o seguinte, eu tenho amigos que falam assim, o fulano é largo. Eu não sei, fulano é largo. Eu não sei exatamente de onde é que surge essa expressão, eu acho que não é bíblica não, mas a gente quer dizer que ele tem sorte, que para ele as coisas são mais fáceis, e a gente normalmente tem a tendência de olhar para um vencedor, de olhar para alguém que deu certo como empresário, como pai de família, como homem, mulher de Deus, enfim, e dizer, poxa, que legal. Mas você sabe, nem sempre é assim. Nem sempre as coisas são do jeito que parece. Tem até um outro ditado, esse eu tenho certeza que não é bíblico, que diz, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Ano passado eu assisti a parte da biografia do Walt Disney, eu acho que muita gente viu isso, está disponível na Netflix, e é interessante como a história, a biografia desse homem, tinha tudo para o fazer parar, tinha tudo para o fazer desistir. Hoje a gente olha, você tira férias, vai para Orlando, olha aqueles parques, vê tudo aquilo, compra o material, gibi, Mickey, Sucesso, Minnie, toda a turma, você diz, que maravilha, nem sempre foi tudo tão fácil, nem sempre as coisas foram assim, não é? A gente também pôde ver, eu lembro que na mesma época eu assisti a biografia do rapaz que comprou o McDonald's e transformou no que ele é hoje, e a despeito dos seus probleminhas de caráter, aliás, eu prefiro biografias assim, viu, que conta a história real, né? Porque normalmente biografia, eles pegam e dão uma garibada, né? Só exalta a virtude do cara e os defeitos deixa de lado. A gente vê a história de uma pessoa lutadora, de uma pessoa que buscou meios, em momentos de adversidade, foi resiliente, persistiu e continuou. Estou lendo um livro de liderança e esses dias tinha lá os fatos históricos da vida de Abraham Lincoln. Falei, meu Deus, gente por muito menos já tinha se matado. Perde uma eleição para deputado estadual, a noiva morre, perde uma eleição para deputado federal, a mãe não sei o que lá, perde para o Senado, perde para o governo do estado, perde para isso, perde para vice-presidente, perde para não sei o quê, perde para não sei o quê, daí lá embaixo concorre a presidente dos Estados Unidos, ganha e se torna um presidente memorável. Você isola esse fato, esse acontecimento de Lincoln ganhando a eleição e se tornando presidente dos Estados Unidos, parece uma história
linda, maravilhosa. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu estou dizendo isso porque a gente leu só uma frase de uma vida de um homem chamado Jabez. E a frase diz que ele, Jabez, foi mais ilustre do que seus irmãos. Dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua área de influência, ele foi um homem de destaque, um homem influente, um homem nobre, um homem bem-sucedido, próspero naquilo que fez. E o maior erro é nós pensarmos que as coisas foram sempre assim. Pelo contrário, você continua lendo, e a história de Jabez é interessante, só está escrita em 2 versículos da Bíblia, nesse versículo 9 e no versículo posterior, o versículo 10. Na continuação do verso 9, a gente vai descobrir o porquê ele recebe esse nome. Ele recebe esse nome, sua mãe lhe dá esse nome, por causa do seguinte, ela disse: com dores o dei à luz. Com dores o dei à luz. A gente lê o final. O final é Jabez sendo mais ilustre. O final é Jabez sendo alguém influente. O final é Jabez sendo alguém de destaque. Mas o começo é sua mãe dizendo: esse menino, meu Deus, me gerou muitas dores. Eu dei à luz em meio à aflição. E a Bíblia, então, diz que este homem faz uma oração ao Deus de Israel, dizendo, se você ainda não leu um livreto pequeno, tem talvez uns 10, 15 anos, chamado Oração de Jabez, eu quero te incentivar a ler. Ele faz uma oração que mudou a sua história. Ele diz: tomara que o Senhor me abençoe. Essa oração está aí no verso de número 10. E me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o texto termina dizendo, a história dele termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero falar hoje com você sobre algumas coisas que a gente aprende nessa história tão curta, em meio a genealogias intermináveis de crônicas. Talvez crônicas sejam um dos livros mais chatos da Bíblia de ler, principalmente os primeiros 9, 10 capítulos, porque é fulano que gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou terciano. É uma coisa interminável, mas pontuando as pessoas historicamente. A Bíblia não é um livro do acaso. Essa história perdida no meio de tudo isso nos ensina pelo menos 3 verdades. A primeira delas é que teu início não determina a tua história. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: teu início não determina a tua história. Olha, não existe sina. Não existe sina. Não existe karma. Quando você nasce, há algumas pessoas que, infelizmente, pensam assim. E se não pensam racionalmente, vivem debaixo dessa lógica. Elas dizem, eu nasci para ser assim. A minha vida é só infelicidade. Comigo, sempre foi assim. Nunca deu certo. Desde o começo, a minha vida sempre foi difícil. E minha história vai ser assim. E minha jornada vai ser assim. Então, normalmente, a gente tem a tendência de olhar para o nosso futuro, e a gente falou um pouco sobre isso no domingo, e a gente baseia o que acontecerá por aquilo que aconteceu. A gente acha que o que vai influenciar os próximos capítulos da história da nossa vida foram os últimos capítulos, foram o início dos capítulos. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, creia nisso, que o início não determina a tua história. Talvez você começou
muito mal. Talvez você teve um início difícil, de miséria, de dor, de intrigas, de briga, de abandono, de dificuldade, de pobreza, de doenças. Eu não sei como as coisas começaram, mas eu sei que elas não precisam terminar desse jeito. Não é o início que determina a sua história. Quando você olha o final da história do apóstolo Paulo, e a gente fala tanto sobre ele, agora saiu um filme sobre ele, estou doido para assistir, ainda não fui, sobre o apóstolo Paulo, que se torna o grande apóstolo Paulo, escritor de metade do Novo Testamento, um homem respeitadíssimo, um homem que é um exemplo de vida para nós, o maior evangelista da sua época, mas a gente sabe que o início não foi assim. Quem foi o grande apóstolo Paulo? Foi Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, um religioso, um homem sanguinário, um homem que pegava os cristãos e os levava para a cadeia, um homem que quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, morre, está ali consentindo na sua morte. Quero dizer para você que o teu início não determina a tua história, em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso, Jesus começou a sua vida numa manjedoura e terminou sentado num alto e sublime trono. Segundo lugar, teus críticos não determinam a tua história. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga assim, os teus críticos não determinam a tua história. O que as pessoas falam de você, não é isso que determina a tua história. Não é bom saber disso, gente? Agora, imagina você que as palavras de maldição, porque maldição nada mais é do que, o que é maldizer? É dizer mal. Normalmente a gente acha que maldição é tambor, nome na boca do sapo, leva pá na cachoeira, faz um negócio, pega uma galinha e bota uma cachaça. Maldição é dizer mal, é falar mal. Isso tem um peso muito maior quando isso sai de dentro da nossa própria casa. Foi a mãe de Jabez quem o maldisse. Olha só o que o verso de número 9 diz. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, as primeiras palavras que ele ouviu foram essas. Com dores, o dei à luz. E às vezes nós nos agarramos a palavras que foram lançadas contra a nossa vida. A gente que não acredita em nós, que diz, não vai dar certo. Você nunca vai dar certo. Seu casamento não vai dar certo. Sua vida financeira não vai dar certo. Sua família não vai dar certo. Nada vai dar certo para você. E eu vejo muitas pessoas não só pegar o seu início e dizer, é isso que vai determinar a minha história, mas pegar a palavra dos seus críticos e dizer, quem sabe eles não têm razão mesmo. Eu li há alguns anos uma reportagem na revista Você S.A., e era uma reportagem sobre você tomar cuidado na hora de pedir emprego, para entrevistas de emprego. Achei interessantíssima. E eles estavam dizendo o seguinte, eles chegaram à seguinte conclusão, que você não pode errar no seu visual na hora de ir para uma entrevista de emprego. Então, eles pegaram, por exemplo, a mesma mulher para os mesmos cargos executivos numa empresa, e ela foi uma hora vestida de um jeito, e daí numa outra empresa que estava com a mesma lacuna aberta, precisando de uma pessoa naquele perfil, com aquele currículo, pegaram a ela com o mesmo currículo, com tudo, a mesma pessoa, só que vestida diferente. Então, numa ela foi com um terninho, com uma pasta, com cabelo um brinco discreto e tal, e não sei o quê, e foi lá e foi chamada, serviram café para ela, e pediram para ela voltar, e deram prosseguimento na entrevista.
Interessante é que essa mesma mulher, com o mesmo currículo, para o mesmo cargo, numa outra empresa, ela foi vestida com a roupa um pouco mais solta, um decote, um brinco maior, um perfume um pouco mais agressivo e não sei o quê. Não serviram nem café para a mulher. Porque o traje dela não condizia com o cargo que eles estavam precisando. E eles chegaram à seguinte conclusão, fazendo pesquisas, que nós demoramos cerca de 2 segundos para obter a nossa primeira impressão a respeito de uma pessoa. Você já parou para pensar uma coisa dessa? Eu nunca te vi. Quando você entra naquela porta, você nunca me viu. Você bate o olho em mim, você demora 2 segundos para ter a sua primeira impressão sobre quem eu sou. Aí você olha, suponhamos que você olha, você é um cara que não gosta de careca, por exemplo. Sei lá, teve um careca que aprontou alguma para você, devendo, não te pagou. Aí você olha e fala, aí, careca é tudo sem vergonha mesmo. E esse aí é mais um malandro. Cadê os carecas aqui? Nós somos uma bênção, somos não, gente? Amém. Nós não tem cabelo, mas tem Deus no coração. Diz que para uns Deus deu cabelo, para outros inteligência, né? É assim a vida, é a vida. Eu ia falar que é dos carecas que elas gostam mais, mas eu sou um senhor casado agora, então eu falava isso quando eu era menino, já era careca. Bom, eu sei o seguinte, que nós demoramos para ter uma opinião a respeito de alguém muito rápido. E o que é isso? Qual é o nome disso? Preconceito. É um conceito estabelecido sem eu ter todas as informações necessárias. E ninguém pode dizer quem você é. Ninguém pode te avaliar, ninguém pode determinar o teu destino, porque ninguém conhece o teu coração, tuas intenções, senão Deus. Você vai ler o Salmo 139, Davi dizendo, o Senhor me formou de uma maneira assombrosa, o Senhor me conhece, a palavra não chegou na minha boca, o Senhor já sabe. O seu destino não é determinado pelos teus críticos. Eu não sei o que as pessoas estão dizendo sobre você, eu não sei se as pessoas dão crédito a você, mas eu quero dizer para você que isso tem pouquíssima influência sobre o que acontecerá na sua vida. Você vai ver que Davi, por exemplo, gente, ninguém acreditava em Davi. Alguém acreditava em Davi, não? Ninguém acreditava. Porque às vezes você vê uma pessoa que pouca gente acredita nela, mas a família acredita. Os pais acreditam. Davi, os pais não acreditavam nele. Você se lembra quando o pastor da família foi na casa ungir o próximo rei, inventaram um jantar lá, falou, o próximo filho um dos filhos de Jessé será rei de Israel. Davi não foi chamado para o jantar. Por quê? Porque não existia possibilidade dentro da cabeça de Jessé, da sua esposa, que poderia ser Davi, porque ninguém acreditava em Davi. Seus líderes não acreditavam nele. Quando ele disse para Saul, eu vou enfrentar Golias, o que é que Saul disse para ele? Você não pode ir, você é jovem demais. Ninguém acreditava em Davi, mas Deus acreditava em Davi. A história de Davi está aí. Era só um pastor chamado Davi, se tornou o rei Davi, o maior rei da história da sua nação, porque não são os críticos que determinam a nossa história. Teu destino não está determinado por seus críticos. Se alguém falou algo ao seu respeito, emitiu uma opinião ao seu respeito, deixa eu te dizer uma coisa, é só uma opinião. Não tome essa palavra como verdade, como determinante para a sua vida. Tome o que Deus diz a seu respeito. E deixa eu dizer uma coisa, com todo respeito, carinho, isso serve não só para você, serve para mim. Não fique chateado quando alguém te criticar também, quando alguém não acreditar no seu destino, porque você também não acredita no destino de muita gente. Ou é só eu?
Ou você nunca olhou para uma pessoa e falou, não, isso aí não vai dar em nada, não. Isso não vai dar em nada, não. O seu destino não está determinado por seus críticos. Eu já vi algumas pessoas, por exemplo, do cenário político, eu olhava e falava, puta, esse cara não sabe nem falar, esse cara, mas nunca vai ser nada. Virou presidente da República. Depois olhei uma outra senhora que apareceu, eu falei, Jesus, ela não consegue completar uma frase. Eu não vou falar nome, eu não sou de essas coisas. Ela não consegue juntar um artigo com um verbo, ter um pensamento lógico. O que aconteceu, o destino não está determinado por minha, por sua opinião. Se querer ou não, as coisas aconteceram. Terceiro lugar, Deus pode mudar a tua história. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus pode mudar a minha história. Primeiro, o meu início não determina a minha história. Segundo, os meus críticos não determinam a minha história. Terceiro, Deus pode mudar a minha história. Como é bom saber, né, gente, que nós servimos a um Deus que intervém. A um Deus que entra na história da nossa vida. Você sabe que a mitologia, a cultura grega foi, na sua época, a cultura mais influente durante centenas, séculos e séculos. O Novo Testamento todo foi escrito em grego, era cultura, os filósofos e tal. E os gregos, eles tinham muitos deuses. E todos os deuses gregos eram muito poderosos, como Zeus, como tal, toda aquela coisa grega. Só que tem uma coisa, era interessante, eles eram poderosos, mas eles tinham uma característica, eles eram apáticos. O que é apatia? Apatia é ausência de paixão, ausência de envolvimento. Eu sou poderoso, eu posso, mas eu não faço, eu não me misturo. Por quê? Porque eu sou Deus, eu não me misturo com os homens. Você sabe que o nosso Deus não é assim, o nosso Deus é diferente. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele entra na nossa história e na nossa vida. Quantos aqui, e eu sei, tinham tudo hoje, talvez, para estar morto, quem sabe para estar preso atrás das grades, para estar num hospital, numa clínica de recuperação. Quantos aqui estavam escravos do alcoolismo? Quantos aqui estavam, a sua história estava indo para o buraco, para o abismo. Mas Deus entrou na sua história. E hoje você está aqui na casa de Deus servindo a Ele. Isso não é lindo, gente? Isso não é lindo? A influência dos seus pais, seu pai pinguço, mulherengo, jogador, tinha tudo para você seguir o mesmo caminho. Deus interveio na sua história. A influência negativa que você recebeu desde a infância, as palavras de maldição que você recebeu, as palavras de crítica que você recebeu, tinha tudo para você hoje, está com a sua vida destruída, mas Deus entrou na sua história, Deus entrou na minha história. Como é bom saber que nós servimos a um Deus que intervém. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, amargurada, triste, abatida, porque ela não podia ter filhos, era estéril, mas um dia ela fez uma oração. Ela disse, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. 1 Samuel capítulo 1, Deus entrou na história daquela mulher. Ela se tornou mãe de Samuel, não só de Samuel, Deus deu para ela mais 5 filhos depois. Porque nós servimos a um Deus que entra e muda a nossa história e a nossa vida. Eu não sei o que seria de mim se não fosse Jesus, Deus entrar na minha história quando eu era uma criança de 9 anos. De vez em quando eu paro para pensar. Eu falo, meu Deus do céu, onde é que eu estaria uma hora dessa? Onde é que estaria a minha vida? Eu olho para uns amigos que foram criados comigo, e que bom saber que Deus entra na nossa história.
Jabez fez uma oração. E a oração de Jabez tem 4 componentes que eu quero, em 10 minutos, falar com você e orar. Porque, note o que eu vou falar e guarde isso, por favor. Você precisa desejar isso. Você precisa querer essa mudança. Eu estou dizendo porque existem pessoas que aceitam o destino. Aceitam esse karma. Entende o que eu estou dizendo ou não? Eles dizem, não, é isso aí mesmo. Mamãe tinha razão. Meu pai tinha razão. Eu desde pequeno nasci para dando dor de cabeça. É isso aí. Bem que minha avó falou. Bem que minha tia falou. Bem que eu tinha uma vizinha lá mesmo que falou para minha mãe quando eu nascia. Foi, esse menino aí não se cria. Já ouviu essas frases? Não. Essas palavras, essas maldições. Você precisa desejar que Deus entre na sua história. Chegou um momento, eu não sei em qual momento, em que a vida de Jabez, imagina você viver debaixo desse karma, viver debaixo dessa sina, viver debaixo desse estigma de dor, de sofrimento, de aflição. Chegou um momento em que ele falou, chega. Eu preciso de Deus, eu preciso que Deus entre na minha vida, eu preciso que Deus entre na minha história. Ele faz uma oração e a primeira coisa que ele diz é, tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe. Note que a primeira coisa que ele recebe ao nascer é uma maldição. E a primeira coisa que ele pede para a nova vida que ele deseja é uma bênção. É uma bênção. Sua mãe liberou essa palavra sobre a vida dele, verso de número 9, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, o que é que você tem dito? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa, não é só a sua oração, mas é a qualidade da sua oração. Eu conheço gente também que ora muito, mas ora errado. Ora só dizendo, ai Deus, tadinho de mim, não sei o que lá. Não, ele se apresentou a Deus e disse, Deus me abençoe. Me abençoe, Senhor, eu preciso da tua bênção. Eu preciso de uma palavra de bênção liberada sobre a minha vida. Eu tenho uma boa notícia para você hoje à noite. Já existe uma palavra de vitória liberada sobre você. Palavra de bênção, em Cristo você é mais que vencedor. A gente tem que resolver na trajetória em qual palavra nós vamos acreditar. Acreditar na palavra que mamãe liberou? Ou acreditar na palavra que meu Pai Celestial liberou sobre a minha vida? Minha mãe disse que eu não ia dar em nada. Meu Pai Celestial disse que em Cristo eu sou mais que vencedor. Minha mãe disse que eu nunca ia conseguir ter uma relação que se sustentasse. Meu Pai Celestial disse, você pode todas as coisas naquele que me fortalece. Meu pai disse que eu nunca ia dar certo sozinho, se eu saísse debaixo das asas dele, etc. Meu Pai Celestial disse, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Deseja a bênção de Deus sobre você. Olha, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. A bênção de Deus é maior do que a maldição que foi liberada sobre você. Creia nisso. Por favor, creia nisso. Há pessoas que têm a tendência de crer mais no diabo do que na bênção de Deus. A maldição, ela tem poder? Tem. Mas a Bíblia diz que a maldição sem causa não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Sobre você está o sangue do Cordeiro, te protegendo, te livrando, te guardando. Podem lançar palavra, podem falar o que quiser. Sobre você está a bênção de Deus. Você pode colocar a mão na sua cabeça e dizer, sobre a minha vida, diga, sobre a minha família, está a bênção de Deus. Você pode dizer aleluia por isso, querido. Aleluia. Deseja essa bênção. Deseje. Deseje, deseje. Eu conheço pessoas que dizem, não, só agradecer. É uma humildade tonta.
Eu conheço gente que fica, Deus me dando saúde, o resto eu corro atrás. Agora, eu sou Bill Gates, eu sou trilhardário, daí eu chego para os meus filhos e digo o seguinte, Unimed está paga, saúde eu garanto, o resto vocês corram atrás. Você acha que o Bill Gates faz isso com o filho dele? Eu duvido que o Bill Gates está buscando alguma direção espiritual de Deus. Jesus disse, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus tem prazer em te abençoar. Eu vou repetir, Deus tem prazer em te abençoar. Prazer em te abençoar. O Salmo de número 2, ele diz, o que é que você quer? Pede-me as nações, e eu vou te dar por herança. Eu estava antes, no final do culto, já dei esse exemplo aqui, antes de começar o culto, perdão, na minha sala, e antes de começar o culto, eu estou terminando a mensagem, estou orando e tal, e normalmente ninguém vai lá. Vai o pastor Ricardo, às vezes, colocar o microfone, ajeitar alguma coisa, a gente falar 1 minuto cerca de alguma coisa do culto, e quem mais vai? Meus filhos. Eles podem. Eles entram, eles pegam chicletes, e eles pegam chocolate, e eles pegam as coisas, e eles querem conversar, e eu não ligo, porque eu sou pai. A bênção de Deus, teu Pai Celestial, é sobre a sua vida, você precisa desejar isso. E não acho que você está pedindo alguma coisa, que você está sendo fominha, Jabez pediu, eu quero a tua bênção, Senhor. Outra coisa que ele diz é, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Deseja a bênção de Deus, deseje o crescimento de Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, deseje o crescimento de Deus. E diz, eu não quero só a bênção de Deus, mas eu quero que as minhas fronteiras se alarguem. Eu quero a ampliação do meu território. Eu quero que minha influência, eu quero que minha vida tenha mais significado, tenha maior abrangência. Eu quero crescer. Falaram que minha vida ia ser pequena, minúscula, tacanha, insignificante, mas eu creio que se a bênção de Deus estiver sobre a minha vida, eu vou poder avançar e crescer. Em nome de Jesus, desejo o crescimento de Deus também. Todas as áreas da sua vida, Deus deseja, a Bíblia diz, Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Mas ele não terminou aí. Ele não falou que é só vida, só vai viver. Ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, com fartura emocional, espiritual, econômica, em todas as áreas da nossa vida. Deseje isso, deseje crescer, irmãos. Eu sei que existem N fatores, existe a bênção de Deus, obviamente, existe tanta coisa, mas sabe por que a nossa igreja cresce, não para de crescer, graças a Deus? Porque a sua liderança quer isso. Quer isso, nós desejamos isso, nós queremos isso, nós queremos ampliar o território, nós queremos ampliar a influência. A gente poderia ter parado há tanto tempo atrás, porque já era confortável, tranquilo, seguro. Mas a gente quer, quando você quer, Deus gosta de gente que quer, viu? Deus gosta de gente que deseja. Ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em realizar. Terceiro lugar, deseje o favor de Deus. Diga assim, eu quero o favor de Deus. Ele diz o seguinte, que seja comigo a tua mão. Mão fala de favor. Quando você precisa de um favor, o que é que você fala para alguém? Pô, me dá uma mão aí. Mão fala de favor, mão fala de proteção, mão fala de provisão,
mão fala de socorro. Jabez está dizendo isso: eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu quero o favor de Deus sobre a minha vida. Deseje isso. Quem sabe você chegou aqui mendigando o favor dos outros. Vira e mexe, está batendo aí um monte de portas, dizendo: pô, fulano, me dá uma força, me dá uma mão, faz isso para mim. Pô, minha tia podia também não sei o que lá. Pô, meu tio não sei o que lá. Pô, minha sogra podia também me emprestar um cascaio para eu não sei o que lá. Pô, mas fulano podia levar um currículo para lugar. Ô, mas fulano, o tempo todo você está. E o salmista diz: uns confiam em carros e cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor. Nossa confiança está em Deus, no favor de Deus, irmãos. O favor de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com a graça dEle. Ele é favorável sobre a minha vida. Sabe, eu conheço muita gente que acha que Deus está contra. Sabia disso, não? Ele acha que Deus trabalha contra ele. Que Deus é inimigo dele, é adversário dele. Tanto é que alguma coisa ruim acontece com ele, ele diz: puxa, como é que Deus... É a visão que ele tem de Deus, sempre como um inimigo, sempre como um adversário. Deus é nosso aliado. E o apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quarto e último lugar, deseje a proteção de Deus. Deseje a proteção de Deus. Ele termina orando: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jesus nos ensinou a orar assim: que nos livre do mal, entendendo que a nossa proteção, a nossa segurança é o Senhor. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é quem me guarda, Ele não dorme, Ele não permitirá que os meus pés vacilem, Ele me guardará de todo o mal, guardará minha entrada, guardará minha saída. Deus vai estar comigo em toda e qualquer situação. Sabe, nem sempre é fácil a gente acreditar num Deus assim, quando nossos pais não foram assim, quando no início as coisas não foram assim. Mas eu quero e penso que hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu creio no poder da oração, e eu creio que essa oração pode mudar destinos. Pode mudar. Talvez o seu início te programou e te colocou numa estrada pronta para te levar para a destruição. Talvez na jornada a opinião dos outros te influenciou a continuar nessa estrada para a destruição. Mas hoje você não está aqui por acaso. Deus resolveu intervir na sua história e mudar a sua vida, e mudar a minha vida, e dizer: o teu destino pode ser diferente, sua história pode ser diferente, as coisas podem terminar diferente, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé, nós vamos orar hoje à noite, juntos, e eu creio que Deus vai mudar destinos hoje. Deus vai mudar a história. Diga para 3 pessoas aí, diga: vai mudar para melhor. Vai mudar para melhor. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor, feche. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Não porque ele tinha capacidade, não porque ele nasceu predestinado para isso, não porque tudo na sua vida deu certo, não porque as coisas sempre foram favoráveis a ele, mas ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, porque Deus entrou na sua história e mudou a sua história.
Aliás, ele tinha tudo contra. Ele tinha um passado contra, ele tinha a opinião da sua mãe contra. Ele tinha o seu nome. Nome é aquilo que nos dá identidade, gente. Nome é algo tão forte. Você vai ver Deus mudar o nome de pessoas na Bíblia, como Jacó, por exemplo, como Abraão, por exemplo, porque o nome é como se você recebesse um destino profético do que iria acontecer, do que seria a sua vida. Ele tinha tudo isso contra, mas um dia ele se levanta e Deus entra na sua história. Eu não sei como foi, como tem sido sua vida, eu não sei que marcas, que cargas você tem recebido, eu não sei a influência que o passado, que as palavras, que as críticas têm exercido ainda hoje sobre a sua vida, mas eu quero te convidar a fazer uma oração hoje comigo, dizendo: tomara que o Senhor me abençoe e alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja sobre mim e que o Senhor me livre do mal. Você pode repetir isso comigo? Diga: tomara que o Senhor me abençoe. Diga: meu Deus, eu quero a tua bênção. Diga: alarga as minhas fronteiras. Diga: amplia meu território. Diga: meu Deus, que a tua mão, diga que a tua mão seja sobre mim e que o Senhor me livre do mal. Amém. Olha, antes da gente cantar e encerrar, o texto termina dizendo o seguinte: Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você não precisa ter sentido nada hoje, agora, com a oração que você fez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o seu pedido foi concedido por Deus. Sobre você agora está a bênção de Deus. Você não vai precisar, entenda o que eu estou falando, por favor. Existem pessoas que ficam correndo atrás de bênção. A Bíblia diz que as bênçãos é que nos seguirão. Vai ficar, precisa correr atrás de bênção, fulano, beltrano, alguém que não. Não. A bênção de Deus vai correr atrás de você. É como se sobre a sua vida tivesse um ímã a partir de agora, atraindo a bênção de Deus. Se prepare para um tempo de crescimento, em nome de Jesus. Se prepare para um tempo de avanço. Entenda o que eu estou dizendo. Talvez você diga: Aquiles, isso é loucura. Nós estamos no século 21, vivendo no Brasil, debaixo de uma recessão. A sua confiança não deve e não está. Nós pedimos a bênção de Deus e não do Michel Temer. Sobre a nossa vida está a bênção de Deus, e não de um deputado, de um senador, do prefeito, de alguém. A bênção de Deus é sobre a nossa vida. É isso que nos fará crescer. Se prepare para o maior tempo de avanço da sua vida, em nome de Jesus, em todas as áreas, em todos os níveis. A mão de Deus, a mão de Deus será a teu favor, teu favor, teu favor. A pior coisa que um homem pode ter é ter Deus contra ele, é Deus trabalhando contra. Que bom saber que nós temos um Deus que é favorável a nós, favorável a nós, favorável. Os teus inimigos, não se preocupe, Deus vai guerrear por você, Deus vai guerrear suas guerras. Os teus críticos, deixa para lá, não se preocupe o que falaram. Olha, não faça da sua jornada uma jornada de alguém que eu preciso provar alguma coisa, eles vão ver o que. Não. Segue seu caminho. Deixa Deus lutar por você, deixa Deus guerrear por você.
Eu quero declarar e profetizar que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se o inimigo se levantar por um caminho contra a sua vida, ele vai fugir por 7 caminhos. Você vai descansar porque você está habitando debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia.